They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. Enfim, gravando durante o dia com tranquilidade em casa, não estou mais trabalhando. E agora eu vou ter um pouco mais de tempo pra ler, me dedicar um pouco mais ao canal, a mim mesma, né? E a segunda parte não, né? Já li mais um pouco de O Último Dia de um Condenado. Já passei da metade do livro. Esse livro dava pra ler em um dia. Porém, eu tô com uma penca de livros pra ler. Está bem ali, vou mostrar pra vocês. Aquela penca ali. Na verdade, aquilo é um plano de leitura que eu recebi. É embaixo. Aqueles livros que está embaixo. Que eu tenho que ler. E aqueles... Na verdade, eu tenho que ler também. Eu tenho que começar esses. Esses estão em andamento. Enfim. E não dá pra me dedicar somente ao Último Dia de Condenado. Mas tá sendo uma leitura muito tranquila. Eu achei que ia ser mais pesado. Apesar de ser um tema denso, né? Que é um homem que está prestes a ser guilhotinado. Até que tá sendo uma leitura bem fluida. Nem tem muito o que falar, porque estamos acompanhando o pensamento do personagem. Agora que me dei conta que eu não sei o nome do personagem. Até agora não falou. E eu tô achando que não vou saber, não vou descobrir até o final do livro. Ele tá relembrando momentos da vida passada dele. Eu até pensei, na hora que eu tava lendo as cenas, né, dele voltando ao passado, tipo, aqueles instantes antes da morte. Assim, ele não tá nos minutos finais da morte, tá? A horas da morte. Mas ele tá relembrando casos do passado que ele teve, quando ele era adolescente, o momento em que ele tava com a mãe dele, ele tava passando de carro, e ele visualizou exatamente o momento que outro homem também ia ser condenado, ia ser guilhotinado, ia ser morto. Ele tá, né, revivendo esse turbilhões de pensamentos. Aí chegou um carcereiro com ele, e acabou de chegar um homem com ele lá na cela, e ele tava especulando, né, conversando com esse homem, e ele criou na cabeça dele a ideia, porque tá desesperado que alguma solução surja pra ele poder escapar, não morrer. Aí ele pensou assim, né, ludibriando e manipulando a conversa com o homem, porque o homem ele joga na loteria e tal, ele espera se tornar rico e falou pro personagem principal aqui, você podia me ajudar de alguma forma, né, eu preciso ser rico, quero ser rico e tal. Ele falou assim, eu consigo fazer você ser rico, mas se você trocar de roupa comigo, né, pelo menos isso, trocar de roupa comigo, eu te ajudo, eu te falo os números da sorte pra você jogar na loteria, você vai acertar e se tornar rico. Na cabeça dele, trocar de roupa com o cara, né, depois quando guardas irem lá, ele vai estar com a roupa do cara, então ele vai sair, escapar e não ser morto. Mas o outro também não é burro, né? Assim, não que ele tenha detectado isso, mas ele percebeu que tinha alguma coisa aí, tipo, a gente trocar de roupa, né? Como que a gente vai sair daqui? Ele falou assim, eu preciso de você morto pra você falar os números da sorte pra mim. Pra me ganhar na loteria. Aí já abaixou a bolinha, foi só um segundo de esperança que ele achou que poderia escapar. Mas enfim, é um livro melancólico. Tem uma parte aqui até que ele fala que ele não era uma pessoa má, ele não era uma pessoa ruim. Mas eu tô muito curiosa pra saber o que ele fez. Conversando lá no grupo, as meninas até comentaram que acham que o autor não vai descrever qual foi, né, a sentença dele, por que ele foi condenado à morte. Eu acho que devia falar, porque, na verdade, o livro leva a reflexão sobre a condenação à morte, sobre essa pena de morte. Mas existem tantos motivos que levam uma pessoa a ser preso, né, a cometer um crime, tanto motivos profundos, perigosos, né, como o estupro, como o assassinato, ou como no caso dos Miseráveis, que o cara roubou um pão para poder alimentar a família. Não que estou comparando que, tipo, alguém que cometeu assassinato deve ser morto, né, mas questões que devem ser analisadas, entende? Então eu acho que a gente devia saber, né, por curiosidade de leitor, de pessoa que tá lendo, o que levou o cara a ser condenado. Até então ele parecia ter uma vida tranquila, uma vida boa. Enfim, vou terminar a leitura, vou vir atualizar vocês e ver o que elucida essa história. Eu já volto. Se um dia lerem minha história, depois de tantos anos de inocência e de felicidade, não vão querer acreditar nesse ano execrável, que se abre com um crime e se encerra com um suplício. Ele parecerá fora de lugar. E contudo, miseráveis leis e miseráveis homens, eu não era um homem mau. Na boca não! Na boca não, vai, toma água. Ó, pera aí, vou fazer um hit na Mari. Um hit. Terminei O Último Dia de um Condenado. Terminei hoje no ônibus. E fiquei surpresa, porque eu estava lendo, né? Ainda faltava 30 páginas para o livro acabar e de repente a história acabou. Finalizou do nada. Ainda faltava 4 horas para o personagem passar pela guilhotina e acabou.
Eu esperava que a gente fosse acompanhar ele subindo lá no palanque, lá os momentos em que a cabeça dele tava lá, né, disposta para todos, né. Esperava tudo, sabe, que a gente acompanhasse realmente todos os pensamentos até o devido momento, até quando a guilhotina fosse abaixar, sabe, descesse o véu preto e as letras subissem. Mas enfim, não foi assim. Acabou do nada. Confesso que pra mim foi um pouco decepcionante. Talvez tenha sido por uma expectativa minha, mas a reflexão do livro é sobre realmente as últimas horas, os últimos momentos, as vésperas do sentimento, dos pensamentos de uma pessoa que está condenada à morte. E no final, nas últimas 30 páginas, tem o prefácio de 1832, em que discorre bastante sobre essa questão da pena de morte, sobre as pessoas tentarem, as autoridades, toda a comunidade, todo mundo, tentarem de alguma forma liquidar essas penas de morte. E ele também relata sobre os responsáveis, o rei, seja quem for. Falando em rei, tem uma coisa pra falar daqui a pouco pra vocês sobre isso, em relação ao personagem. Gente, teve algumas descrições de algumas mortes, e foi duro, porque ele conta, por exemplo, um relato de uma tentativa, né, dessa guilhotina, 5 vezes baixando até finalmente... Enfim, e ainda assim não conseguiu matar, porque a guilhotina acho que estava cega e não matava, não cortava a cabeça do homem. Imagina o sofrimento. Ai, meu Deus. Eu não vou contar o desfecho depois, porque 5 vezes a guilhotina não cortou a cabeça. Tem esse caso de um homem e tem o caso de uma mulher também, que algumas vezes a guilhotina descia e não cortou. E o que fizeram? O que fizeram depois? Olha, chega a me dar um arrepio. Gente, chega a me dar um arrepio. Esse prefácio final foi pior do que as 170 páginas do livro em si. Me deu uma agonia nesses relatos. E o que eu ia falar pra vocês sobre o rei, que eu ia comentar, né? Teve uma situação aqui que o protagonista, ele compara a situação dele com o rei. Porque assim como um rei, o condenado, ele está num ambiente protegido por guardas, assim como um rei, e está tendo uma ovação pra ele, pro condenado, porque, né, ele vai ser morto, então todo mundo está, né, fazendo aquele alarde. E o rei também, quando ele dá as festas, as ocasiões dele, também tem aquela ovação de gente. Só que o que ele falou é que no caso dele, tem muito mais do que no caso de um evento do rei. Porque, de acordo com a descrição, quando ele saiu, né, do cárcere dele, estava indo, né, pra guilhotina, todas as pessoas se preparavam. Até então era um dia comum, né, no comércio, né, todo mundo com suas barraquinhas. Só que era um evento tão assim, eu não acho de ti pra falar, era um evento tão horrendo, vamos dizer assim, que as pessoas alugavam carroças, alugavam espaços pra poder assistir de perto, de camarote, a aniquilação dos condenados. Teve uma cena dele também em que a filhinha dele foi visitá-lo. Ai, gente, que dor no coração. É uma das cenas mais fortes pra mim, lendo. E depois do que aconteceu dessa visita, ele perdeu totalmente a esperança. Enfim, é um livro que vale a pena. Assim, a história em si não é tão forte. Eu não achei, eu esperava que fosse mais pesada. O prefácio, pra mim, foi mais. Mas ainda assim, valeu muito a pena a leitura, passar por essas reflexões. Ao final da leitura, não descreveu o motivo que ele foi condenado. Eu esperava, porque eu acho que faria uma diferença. E relata sobre isso no prefácio também, sobre as diferenças de motivos que levaram à pena de morte. Enfim, fiquei com essa curiosidade. Mas valeu a pena a leitura, né? Eu esperava um pouco mais do livro, por ser Victor Hugo ainda, mas valeu a pena a leitura. Não foi o meu favorito. Os Miseráveis vai ser sempre o meu favorito do autor. E fica a indicação aqui pra vocês. É um livro rápido, quem quiser ler um clássico aqui. Rápido, fluido, muito fácil de ler.
7h41 da noite, aproveitando que o Miquel tá fazendo a Mari dormir. Espero que ela não ouça a minha voz e comece a dar crise, querendo que eu faça ela dormir. Para abrir este vlog da leitura que vocês indicaram, A Companhia Negra, do Glenn Cook. Ele é um livro de fantasia, por aí afora eu sei que foi lançado mais de 10 livros, então é uma série enorme, mas aqui no Brasil a Record publicou somente uma trilogia. Mas não que a série está interrompida. Pelo que eu fiquei sabendo, dentro dessa série da Companhia Negra tem vários arcos, então o primeiro arco é composto por 3 livros, por uma trilogia. Então a Companhia Negra, então a Record publicou somente o primeiro arco. Então, se formos ler os 3 primeiros livros, vamos ter uma história fechadinha. A Companhia Negra se trata de um grupo de mercenários onde prestam serviços a quem pagar bem, vamos dizer assim. Então, no começo do livro, eles estão prestando serviços ao síndico, que é, vamos dizer, o dono ali da cidade, do estado. Mas ali na cidade de Berílio, se não me engano, que é o nome do local, aparecem uns forasteiros, se eu não me engano são piratas. Eles são do norte, para propor uma proposta melhor para contratar a Companhia Negra. Então a Companhia Negra acaba traindo, entre aspas, o síndico, para poder bandeá-la pro lado desse novo misterioso, desse novo povo misterioso que apareceu ali do norte para contratar os serviços deles. Ele é um livro, assim, um pouco confuso. Eu confesso que eu li a primeira vez, eu li 25 páginas e eu não tava entendendo nada. Eu realmente não tava entendendo bulhufas. Aí eu peguei o livro pra ler a segunda vez, a segunda sentada. Eu li uma página e eu pensei, isso não vai dar certo. Ou eu recomeço ou eu abandono o livro, porque não tô entendendo nada. O que eu vou chegar pra falar pro povo, pra vocês, né? Se eu não tô entendendo nada. Me deu uns 5 minutos, eu voltei o livro no começo e reli as 25 páginas de novo. E, gente, parece que acendeu uma lâmpada. Foi outra história. Eu não sei o que aconteceu nesse começo de 25 páginas, que a primeira vez eu não tinha entendido, não sei. Ou melhor, eu acho que sei. Essa semana a Mari está bem doentinha. Deu bronquite nela. E bem quando eu tava começando esse livro, foi na semana que ela tava doente, começou com uma gripezinha, foi tossindo, foi piorando, e no domingo ela ficou bem mal, a gente levou no médico, ficamos a manhã inteira com ela no médico, e foi bem nesse intervalo, foi no domingo à tarde que eu fui pegar o livro pra ler, e eu não tava entendendo nada, aí que, né, a gente recebeu o veredicto pra cuidar dela, o tratamento, e acho que, sabe, deu uma acalmada, porque a gente realmente conseguiu cuidar dela, aí eu consegui ler com mais calma, provavelmente foi isso que aconteceu. Mas ela está se recuperando. Não está 100%, ela está com muito catarro ainda, mas ela vai ficar bem. Se Deus quiser, estamos cuidando com afinco. Então é isso. Já teve a morte de um personagem que eu não esperava. Eu achei que até que fosse importante. Faz parte da Companhia Negra. Porque é um livro que tem muitas lutas, tem vários embates, a história não é parada. O autor, ele é bem direto na narrativa dele. Ao contrário de muitos outros livros de fantasia, ele não fica enchendo linguiça com descrições, ele é bem direto, tanto que a gente nem tem muito descrições de lugares, como que está ocorrendo, vestimentas, a gente não tem tantas descrições, é mais ação mesmo. Pra mim tá sendo um livro ok, não vou dizer assim, tô amando, um universo diferente, sabe, são coisas que eu já li em outros livros, situações, elementos, lutas, assim, nada de novo. Mas, como faz um tempo que eu não pegava esse tipo de história, tá sendo agradável. Não sei onde a história vai levar, né? Porque eles traíram o síndico lá, abandonaram o cara lá da outra cidade pra trabalhar pra outro, né? Quem que é esse misterioso aí? E também tem... Ai, gente, tem tanta coisa nesse livro que tá sendo construída, que tá sendo levantada. É um caso de... acho que um imperador e uma imperatriz, se eu não me engano, que morreram no passado e parece que ela reviveu de alguma forma, ela não se dava bem com o marido, ela se reviveu de alguma forma. Me confuso, tem um monstro atacando, um monte de gente, aldeias, tem um monstro atacando, lutando, matando, e é bem confuso, parece que é um homem leopardo, alguma coisa assim, se eu não me engano, é bem confuso, porque é um universo totalmente novo, né? Na medida que eu vou avançando na leitura, eu vou me contextualizando melhor, eu vou vir contar melhor pra vocês. Eu li só 2 capítulos, e gente, os capítulos desse livro são extremamente enormes. Pra vocês terem uma noção, os 2 capítulos deu 100 páginas, ou seja, uma média de 50 páginas cada capítulo. Agora vocês imaginam, a sorte, pelo menos, tem paradinhas, tipo uns espacinhos pra dar intervalo nos acontecimentos. Então dá pra gente parar. Agora, quando é capítulo que é diretão, 150 páginas. Mas enfim, a Mari tá gritando ali, eu tô com medo dela fazer birra e querer que eu faça ela dormir. Eu vou ler, depois eu venho atualizar mais vocês, tá? Ó, presente pra você.
É, um livrinho bem bonitinho pra você. Olha! Bonito o livro, Marlene? Não, sem rasgar. Pelo amor de Deus, olha que bonito, ó. Olha que bonito esse livro. Tá chorando a menininha. Uau, aqui ela chorando, ó. Ela tá chorando. Ó. Ó. É, a bala, pirulito. Mostra assim, ó. E este foi que eu pedi da Faro, A Mente Trágica, Guerras, Regimes Ditatoriais e Anarquias e Reflexões sobre o Poder. Pediu um pra mim e um pra Mara. Acho que eu vou ler também, né? Vou ler com ela, vocês viram que ela adora. E olha a tesoura, tá aí pra mamãe. O livro é bem curtinho, 125 páginas. Vou ler rapidinho, vou gravar um vlog e falar pra vocês. Esse assunto me interessa bastante, vocês sabem, né? E eu gosto desse selo Aves Raro, da Faro. Calma, tesoura não pode pra criança. Enfim, depois eu vou falar com vocês e deixar o livro. Gente, ele é diferente dos outros da Faro. Olha que lindo por dentro. Ele tem essa paleta. Enfim. Vou aqui porque sabe que o tio quer pegar a tesoura, ó. Não pode. É perigoso. Toma seu livrinho, toma. Presente da Faro pra você, toma. Voltei, já li 4 capítulos do livro, equivalente a 188 páginas. Eu falei que os capítulos eram longos. E bem, algumas coisas aconteceram. Eu ainda não estou 100% ambientado. Tem hora que eu fico um pouco confusa na trama, mas eu estou conseguindo entender. Estou conseguindo acompanhar a história. A Companhia Negra está passando por várias cidades, vários locais, e os nomes são até confusos. Acho que isso que me confunde muito na história. Os nomes, tanto dos lugares quanto as pessoas, é tipo apelidos. Calado, por exemplo, é um integrante da Companhia Negra. Ele é calado porque ele é calado, ele não fala muito, então apelidaram de Calado. Corvo, eu não lembro muito, mas Corvo deve ser uma coisa da personalidade dele. Apanhador de almas. E esse personagem Apanhador de almas, ele é bem interessante, porque além de ele ser um feiticeiro, ele tem alguma espécie de poder também. É muito confuso ainda determinar os personagens, mas ele tem algum tipo de poder. Tanto que quando eles estavam indo para uma missão, eles viajaram no tapete. Estilo Aladdin, sabe? Eles sentaram no tapete e saíram voando aí. Então, e esse Apanhador de almas, ele muda de vozes. Na hora que ele tá conversando com os personagens, tem hora que ele faz uma voz de mulher sedutora, tem hora que ele faz a voz de um homem assassino, sabe? Aquela voz grave, sabe? Imponente e tal. Então ele muda de voz e é estranho porque a gente tá lendo, aí o Chagas tá conversando com ele e fala, agora ele respondeu, falou determinada voz. Enfim, é meio difícil de imaginar, mas eu vou lendo e vou fazendo o possível. Então a Companhia Negra está viajando por vários locais, por várias cidades, porque eles estão tentando pegar um manco. O manco, ele é um tomado. Os tomados são os discípulos sombrios da dama. Dama é, como acho que eu falei na primeira parte, né? É a mulher que manda no pedaço. Tinha ela e o marido dela, domador, não lembro o nome. O marido dela, ela foi ressuscitada juntamente com outro personagem, o marido dela não. E ela é extremamente poderosa. E o Chagas, que é o narrador aqui do livro, ele sonha, ele é encantado por ela. Ele nunca viu pessoalmente, mas ele é doido por encontrar a dama. Ele pergunta várias vezes para o Apanhador de almas como que ela é, ele quer qualquer informação, qualquer detalhe, fica imaginando ela muito linda. Tem um momento mais pro final desse capítulo 4, que é quando eles vão pra essa missão, que eles viajam no tapete, que ele meio que se depara com ela, mas não com ela fisicamente, visualmente. Ela parece como uma luz branca, bem ofuscante, que ele não consegue visualizar direito. E é quando tem uma cena muito interessante, que é em relação a esse manco que está passando por essas cidades, e ele traiu a dama, que é a mulher para a qual ele prestava serviço, né, a chefa dele. Então, junto com o Apanhador de almas, eles foram lá tentar pegar o manco para poder assassiná-lo. E essa dama, ela aparece, na verdade era pro Corvo assassinar o manco, mas ele não quis na hora, ele teve oportunidade, mas não quis. Então, a dama ficou com o serviço, gente. A bichinha mostrou que ela é a dona da bagaça. Já deu uma pitada pra gente do que ela tem poder. E isso baixou a bolinha do Chagas, porque ele tava todo encantado, não via hora de encontrar ela. Ele desencantou, porque ele sabe aquela história de muita areia pro meu caminhãozinho? É a mesma coisa, ele viu que se mexesse, se pisasse no calo da mulher, o que poderia acontecer com ele?
entrou uma nova personagem chamada Sussurro, que até então é uma garota de 17 anos, mas que aparentemente, o Chagas até fala que ela parece ter 40, porque ela é robusta, tipo, vivida, né, luta em batalhas, então acho que a aparência do corpo dela deve ter mudado bastante. Então essa Sussurro substituiu o lugar do Manco, né, no meio dos discípulos da dama. E quando foi descrito o processo que ela passou para poder ser inserida nessa comunidade da dama, ai. Aí sim que o Chagas falou, muito obrigada, dama pra lá e eu pra cá, cada um pro seu canto. Achei muito interessante. Agora eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Não sei aonde que a história vai levar. Um ponto que eu acho, assim, tanto duvidoso em relação à história ser contada pelo ponto de vista do Chagas, não sei qual é a intenção do autor, é que o Chagas já mencionou 2 vezes no relato dele que ele não conta toda a verdade e não conta tudo nos anais, que é nos registros que ele faz sobre a Companhia Negra. Teve até uma situação que aconteceu, que ele passou com o Corvo, e ele falou assim, eu não vou contar o que aconteceu, porque se vocês soubessem o que realmente o Corvo fez, sabe, vocês ficariam de cabelo em pé. Por que que ele não conta pra gente a verdade na história? Então, a gente sabe, acaba sendo um narrador duvidoso. Tá interessante a história, mas é um universo muito amplo, que eu acho que eu precisaria ler os outros livros. Não sei se eu vou ler ainda. É uma história que eu tô morrendo de amores, mas também não tá chato, sabe? É uma história que sempre tá acontecendo coisas. Eu vou ler mais e... acho que eu vou voltar antes de concluir. Vou ver se eu volto pra comentar mais um pouco. Porque é um universo, assim, cheio de poderes. E os feiticeiros são possuídos por outras pessoas. Por exemplo, a dama pode tomar... Teve uma cena aqui que a dama entrou no corpo lá do apanhador de almas pra poder falar com as pessoas. Então é bem amplo. Tanta coisa acontece, sabe? Como se fosse o espírito de Voldemort entrando, sabe? No corpo das pessoas que ele faz isso, a gente sabe, do Harry Potter, pra poder se manifestar. Mais ou menos assim. Enfim, eu vou ler mais, depois eu volto pra atualizar mais vocês. Lá para a terceira parte desse vlog, assim, da Companhia Negra, né? Terminei o capítulo 5, aqui ó, pra você ver, capítulo 5 e estou na página 224, parei, é muito grande os capítulos. Apesar de que esse foi um dos menores que eu li, tinha 35 páginas, agora o próximo já tem mais de 50. Enfim, o que aconteceu? O Chagas levou um puxão de rabo do capitão, porque ele tava meio que... entrando lá no meio dos soldados pra acompanhar a guerra, né? Eu acho que ele tava meio agoniado de ficar só ali cuidando dos soldados feridos, mas levou um chega pra lá. Então o capitão falou, meu filho, cuida do seu serviço, você não tem peito pra isso, deixa que os soldados fazem isso, os membros da Companhia Negra fazem isso, e você cuida dos feridos. O bichinho ficou assim, saiu com o rabo entre as pernas, que deu até dó. Vai fazer o quê, né? Assim, ele tem que registrar nos anais tudo que acontece, então acho que ele acaba meio se desviando aí do serviço, da função dele, para poder ter um pouco mais de detalhes. Porém, como eu falei para vocês na outra parte, ele oculta muitos detalhes, né? Ele não conta tudo. Então, o Chagas teve uns 2 sonhos com a dama. Esses sonhos são meio subjetivos, que ele contou pros amigos dele e falou, esse sonho não é só um sonho à toa não, né? Depois que ele viu que a mulher pode fazer, ele ficou muito receoso. E agora, no final desse capítulo 5, ele e o Apanhador de Almas, o Corvo, né, esse turminha mais famosa aí, foram solicitados mais uma vez pela dama pra uma missão. Só que agora ele não quer saber direito da dama, sabe? Ele realmente levou um balde de água fria e tá com medo de ser... não aparecer ele no lugar da situação que ele viu ali atrás. Mas enfim, parei nessa parte, que eles vão ter que passar por mais uma missão. E assim, tem momentos que eu fico um pouquinho perdidinha na história. Não sei se eu falei no tape anterior. Tem hora que eu fico, meu Deus, mas eles estão lutando. Sim, eles ficam viajando de lugar em lugar, de cidade em cidade. E tem vários inimigos. Eu acho que eu precisava reler futuramente. De novo, é muito detalhe. O livro não é tão aprofundado. Então os acontecimentos acontecem muito rápido. E eu sinto que eu não tô conseguindo captar tudo. É muita luta, muitos inimigos, tem hora que e a Companhia Negra se une a alguns inimigos, a dama, pelo que entendi, é por um lado inimigo deles. E os tomates que servem a dama são inimigos deles, mas alguns tomates trabalham junto com a Companhia Negra, eu tô meio perdida ainda, sabe? Tentando situar o que tá acontecendo. Mas tô indo.
tô levando, tô acabando. Agora o próximo capítulo vai ser intitulado Dama. Essa poderosona, né, que tá falando o livro inteiro, acho que agora ela vai aparecer. Fica insinuando vários momentos que, né, ela tem aquele semblante, aquela áurea, né, poderosa que chama atenção, enfim. Vamos finalmente ver qual é a dela. Vou ler e já eu volto pra atualizar mais vocês. Voltei para finalizar o vlog de A Companhia Negra. Vocês viram alguns tapes que passaram de uma viagem que a gente fez em cima da hora. Teve um contratempo pessoal, né, da nossa vida. Nós tivemos que viajar em cima da hora, não conseguimos ler. Voltamos ontem, consegui filmar só nos 2 últimos dias de viagem. E vamos então finalizar A Companhia Negra. Era pra mim já ter terminado semana passada, mas devido a essa reviravolta eu não consegui. Então peguei hoje cedo, assim que eu retornei de viagem, retornei ontem, assim que eu voltei. Peguei hoje cedo e foquei só nele. Eu li umas 80 páginas, faltava pra terminar. Eu li pra focar e terminar. Então, vai ser o próximo vídeo que vai sair. Inclusive, eu vou finalizar e já vou editar, porque eu estou sem vídeo e preciso liberar logo. Tem muitos outros vídeos pra liberar também, pra gravar, editar. Bem, nossa, hoje tá difícil. Eu tive que desligar o fogão, porque tava tendo mau contato, saindo barulho aqui. Agora o avião passou. O carro parando pra fazer barulho. Enfim, vamos esperar a vontade do ser humano. Desde cedo tá difícil as gravações. Tive que gravar outro tape cedo. Aí, bem na hora que fui falar, tava um silêncio na minha rua. Bem na hora que fui falar, o cara começou com, sei lá, maquita, um rádio de equipamento, começou a fazer barulho. Eu tive que gravar picado. Enfim, vamos lá, agora está silencioso. Finalizei A Companhia Negra. Teve várias reviravoltas no final, várias revelações em relação algumas pessoas que entraram para a Companhia Negra, que eu fui falando para vocês ao longo dos tapes, e que a gente não esperava. O Chagas, ele se aproximou da Dama, o pessoal até ficava zoando, ai, ela está apaixonadinha por você, mas só zoeira, tá, gente? Ela está apaixonadinha por você, vai lá, você conquistou ela e tal, os caras zoando, né? E ela é bem novinha, o autor falou que o autor descreveu que ela tem menos de 20 anos, muito bonita e tal, né? Mas a mulher onde passa mete o louco, sabe? Mete o medo. Deu pra gente ver que realmente ela é poderosa. E em algumas situações, eu acho que eu inclusive até mencionei pra vocês aqui subjetivamente, teve umas revelações aqui no final que, enfim, a gente não esperava. É que eu não posso falar, né, gente? É spoiler, bem no desfecho. Em relação ao dominador também, que é o marido dela que está morto, né, só ela que reviveu. Também teve uma revelação em relação a isso que acho que pode surpreender vocês. Mas de modo geral, assim, num livro que eu morri de amores, eu me perdia em algumas vezes. A escrita ela é muito direta e fácil, ela não se perde em descrições de locais, de vestimentas, de nada. Tanto que a gente tem que montar na nossa mente, imaginar na nossa mente algumas coisas e o resto, sabe, encaixar na história do autor. Então não é uma leitura difícil, mas exatamente por isso, por um pouco de falta de descrições até, acho que tinha hora que eu me perdi, algumas situações era contado muito rápido, e contada pelo ponto de vista do Chagas também, como eu mencionei pra vocês, nos tapes anteriores, ele oculta algumas coisas, então a gente fica meio sem saber o que aconteceu realmente. Por mais que ele registre os anais, é como se fosse um diário dos acontecimentos da Companhia Negra, por mais que ele faça esses registros, a gente fica perdido, porque a gente acompanha pelo ponto de vista dele, e ele deixa bem claro que algumas coisas ele não registra ali nos anais, e não sei, eu particularmente, eu acho ele um narrador meio... não dá pra gente confiar.
sabe? Só pelo ponto de vista dele. Ele não acompanha tudo lá no âmago, no clímax do que está acontecendo, sabe? Apesar dele ter um momento aqui que ele está lado a lado com a dama, acompanhando as atitudes, as decisões dela, mesmo assim tem muita coisa que é só contado por cima, de acordo com o que ele vai registrando. Então, tem momentos que eu ficava meio assim, perdida. Ah, esse fulano morreu, ah, aconteceu isso, aquela tropa foi morta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sabe? Então, tinha momentos que a gente ficava meio assim... Sabe quando você tá só ouvindo um relato e olha assim, será que é isso mesmo? Enfim, pra mim foi um livro mediano. Não é ruim, mas também não é um dos melhores, na minha opinião. Não sei se eu vou continuar a série, não vou dizer não, porque, assim, na verdade eu não tenho os livros. Não é prioridade agora. Mas, por acaso, aparecer oportunidades futuras, eu venho a continuar com a série. Mas, por enquanto, vou priorizar os outros livros que, né, estão na frente aí. O próximo livro que o próximo livro que vamos ler, inclusive o dia de começar é hoje. O próximo que vamos ler é Enfeitiçadas, da Jackie Spotwood. Não sei se vou conseguir começar hoje, vou tentar. Então, tô ansiosa. Esse eu já tenho a trilogia, espero não me decepcionar. Eu já tenho a trilogia aqui, eu tenho muita expectativa pra esse livro, espero que seja melhor que a Companhia Negra. Talvez seja porque falta um romancezinho, eu como uma boa leitora de romance, mas não, gente. Eu leio muitos livros que não tem romance e o favorito, sabe, eu gosto. Eu falo assim, mas hoje em dia minha mentalidade é outra. Eu leio muitos outros livros e eu não busco só romance, sabe? Mas enfim, um livro leve pra relaxar, estou precisando nesse momento. Enfim, quero saber se vocês já leram A Companhia Negra ou O Último Dia de um Condenado, né, que foi o livro da primeira parte do vlog. Quero ver se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam, ficaram com vontade de ler. São dois temas diferentes, né, de livros, um clássico e um fantasia, meio dark. Vou deixar o link de compras aqui embaixo também para vocês, se vocês quiserem, compre pelo link, ajude aqui o canal, a gente precisa dar um up, que ele tá bem... Enfim, gente, dá uma ajudinha aqui, dá uma força pra gente. Convido vocês a serem membros para acompanhar as nossas leituras conjuntas privadas com os membros, nesses desafios, nossas lives que fazemos mensalmente com os membros também. É muito legal, gente. A live é só pra rir. O nome do nível é Desculpa pra Procrastinar. Então, realmente, a gente só procrastina, só fala bobeira, maiormente de livro a gente fala, mas é só pra rir. Gente, essa live realmente é bem descontraída. Eu me sinto numa rodinha conversando com os membros, sabe? A gente, tipo, toma uma cervejinha, comendo alguma coisinha e comendo e só, sabe, se divertindo. Assim que eu me sinto no dia da live. É bem gostoso. Vou deixar também minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá, saber o que tá acontecendo, quando acontecem uns contratempos aí que, às vezes, quando a gente dá uma sumida, não é sempre, né? Mas, às vezes, nunca acontece uma coisa na nossa vida que a gente dá uma sumida e vocês falam, cadê o povo? Cadê a Glaucia? Cadê o Mikael, né? E a Mari. Enfim, gente, aguardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.